Operação, tá. Então, ali, tá? A gente viu o ciclo trigonométrico. Como é que eu acho ali os simétricos? Então, o que eu falei, acabei de falar, pessoal, é o que está no slide aqui, tá? Então, vou passar aqui mais rapidamente, tá? Então, aqui você tem o eixo do cosseno, o eixo do seno, aqui você tem as extremidades, certo? O cosseno está sempre entre menos 1 e 1, e o seno também, ó, sempre entre menos 1 e 1, beleza? Vamos lá, isso. Pessoal, eu queria mostrar aqui, tá? Opa, um programinha aqui para vocês, tá? Ó, opa, não é esse. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tá? Esse programinha aqui, pessoal, ele chama GeoGebra, tá? É um programinha de construções geométricas, tá? Olha só, conforme eu vou andar com o ângulo, ele vai me fornecer o cosseno, o seno e a tangente. Então, olha só, eu vou andar com o ângulo aqui, ó. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Ah, deu. Ó, tá vendo? Ó, conforme eu movimento, ó, eu mexo o ângulo, ele vai me fornecendo o cosseno, o seno e a tangente. Então, por exemplo, aqui no 30 graus, ó, eu vou voltar aqui no 30, ó, opa, tá vendo ali, ó, o seno é meio, tá? Aproximadamente ali meio, ó. Difícil fazer certinho aqui, mas ó, 30 graus, tá vendo, ó? Seno meio, o cosseno vai dar 0,86, tá? Que é aproximadamente raiz de 3 sobre 2, tá? E a tangente vai dar raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente 0,6. Então, ó, eu posso andar aqui, ó. O que acontece no primeiro quadrante aqui, ó? Conforme o ângulo aumenta, ó, o seno aumenta e o cosseno cai. No segundo quadrante, ó, o seno começa a cair e o cosseno também. No terceiro quadrante, ó, o seno ele começa a aumentar e o seno vai diminuindo. E no quarto quadrante, os dois voltam a aumentar, tanto o seno quanto o cosseno, tá vendo? Tá? Agora a tangente, ó. O que acontece na tangente? No primeiro quadrante, ó, ela vai crescendo, vai crescendo. Quando ela chegar no 90, essa reta azul, ela vai ficar paralela com o eixo da tangente. É por isso que não existe a tangente do 90, certo? Porque olha, eles ficam paralelos, certo? Ele vai lá para o infinito. Então, a tangente de 90 não existe. 90 graus é esse daqui, tá? A mesma coisa, ó, acontece aqui no quando eu estiver aqui no 270, tá? Também não vai existir, certo? Ela fica paralela, tá bom? Outra coisa, aqui, ó, quando eu chego no ângulo de 90 graus, um exemplo aqui, ângulo de 90 graus, o seno de 90 vai ser 1, tá? Porque o pontinho vai parar em cima do 1 e o cosseno vai ser 0. No 180, ó, vai ser o contrário. O cosseno vai ser menos 1, tá? Do 180, e o seno vai ser 0, porque ele parou aqui no 0, ó, vendo? Certo? Aqui, ó, no 270, o seno de 270 vai ser menos 1 e o cosseno vai ser 0. E aqui no 360, o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0. Beleza? Então, eu vou rodando aqui e ele vai me fornecendo. Outra coisa, no primeiro quadrante, ó, a minha tangente ela é positiva. No terceiro também, ó. Tá vendo? Estou aqui no terceiro quadrante, ó. Ela também é positiva. Então, nos quadrantes ímpares, a tangente é positiva. Nos quadrantes pares, ó, no caso aqui segundo quadrante e quarto quadrante, ó, a tangente ela é negativa, tá? Quadrantes ímpares, ela é positiva. Quadrantes pares, ela é negativa, tá bom? Aí voltando aqui,
Então, aqui a gente vai ter, ó, a gente aumentou a tabelinha dos arcos notáveis, tá? Eu acrescentei aqui, ó, do 90, do 180, do 170 e do 360, tá? Então, ó, seno de 90 vai ser 1, seno de 180 0, o seno de 270 é menos 1, o seno de 360 vai ser 0, tá? E fiz a mesma coisa com com o cosseno, tá? Observe aqui que na tangente, ó, não existe a tangente de 90, tá? Por isso que não tem valor aqui. Mesma coisa no 270, também não existe, tá? Porque lembra lá que ele vai ficar paralelo, o eixo da tangente vai ficar paralelo com o eixo Y, o eixo seno. Então, por isso que não existe. Tá? Aí aqui, simetria de arcos, que eu comentei com vocês, ó, se aqui tiver x, se aqui for x, o simétrico, ó, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. Bom? A outra coisa aqui, ó, tá? Pessoal, no primeiro quadrante, o seno, ó, o seno é sempre positivo, né? No segundo quadrante também. Agora, no terceiro e no quarto quadrante, o seno sempre é negativo. No caso do cosseno, ele é positivo, ó, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. E ele é negativo, o cosseno, tá? No terceiro, no segundo e no terceiro ele é negativo. E a tangente, como eu falei para vocês, ó, a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares, tá? Ou seja, no primeiro e no terceiro quadrante, e ela é negativa nos quadrantes pares, tá? No caso aqui no segundo e no segundo e no quarto quadrante, aí a tangente é negativa. Beleza? Então aqui foi que eu fiz na lousa ali, tá? Então, ó, usei aqui, ó, a brincadeira aqui do quando tiver com radiano, então, ó, pi sobre 6, ó, tá? Que é o ângulo de 30, né? Ó, tira, põe, não deixa dobrar. Então, tirou, ficou 5, põe, ficou 7 e não deixa dobrar. Se dobrar, ficaria 12. Então, não deixa, fica 11. Beleza? Pessoal, pega lá. Vamos fazer o exercício 1 do página 321 do módulo 6, tá? Pode tentar ir fazendo, eu vou montar aqui na lousa, já pode tentar fazendo o exercício número 1 da página 321, tá bom? Pode fazendo, enquanto isso eu vou montar a lousa aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tá de boa? Jorge está aí, né, Jorge? Eu não tô, Jeff. O que você quer? Ah, então tá.
Vamos lá, pessoal. Então, ele está no exercício número 1, tá? Ele está te pedindo o seguinte. Ele quer que você calcule o valor dessa expressão aqui, ó. Cosseno de 210 mais seno de 120 mais tangente de 225 mais o cosseno de 180. Certo? Então, ele está pedindo para a gente encontrar o valor dessa expressão aí. Vamos lá. Então, primeiro caso ali, tá? Cosseno de 210. Pessoal, 210, ele está no terceiro quadrante, né? Então, ele estaria mais ou menos aqui. Então, aqui, ó. Sempre tomem como referência, pessoal, o... Deixa eu aumentar aqui a tela, peraí. Sempre tomem como referência o ângulo de 180 e 360, tá? Quando é que você usa o 180? Quando você estiver no segundo e no terceiro quadrante. Quando que você usa o 360? Quando você estiver no quarto quadrante. Então, eu quero calcular o cosseno de 210. O 210 está no terceiro quadrante. Então, ele está aqui, ó. Certo? Aproximadamente, ó. 210. Qual que é? Você tem que ver o seguinte. Qual que é o simétrico aqui do 210 lá no primeiro quadrante, né? Quem que é o amiguinho aqui do 210 no primeiro quadrante? É o 30. Tá? E o 30 você conhece o cosseno dele. Então aqui, ó. Certo? Aqui não vale 30 graus? Tá? Que é do 180 para o 210. Isso significa que você está aqui, ó, com 30 graus. Certo? Então você tem aqui uma simetria, tá? Do 30 com o 210. Aí você tem que observar o seguinte. O cosseno dos dois são simétricos. Olha só, quem que é o cosseno do 30? Ó, vou projetar o cosseno do 30 aqui, ó. Na verdade? E quem que é o cosseno do 210? Ó, você projeta ele aqui. Então, ó, o cosseno do 210 e o cosseno do 30. Eles são iguais com os sinais trocados. Então, o cosseno de 210 é o oposto do cosseno de 30, tá? Então, ó, o cosseno de 210 vai ser menos o cosseno de 30 graus. Você conhece o cosseno de 30 graus, tá? Cosseno de 30 graus, então vai ficar raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Tá? Então, ó, menos raiz de 3 sobre 2, certo? Dúvidas? Tá? Então, assim achei o cosseno de 210, tá? Porque ele é o correspondente do 30 aqui no primeiro quadrante, beleza? Aí, ele quer que você calcule o seno de 120. O 120, ele está no segundo quadrante. Então, vamos para cá, tá? 120, ó, está no segundo quadrante. Então, eu vou usar o 180 como referência, ó. Então, 120 estaria mais ou menos aqui, certo? Uso o 180 como referência, ó. Quem que é esse arquinho aqui, ó? Do 120 para o 180, então eu teria 60, né? Então aqui, ó, esse arquinho aqui, ele é 60 graus. Então o correspondente dele no primeiro quadrante é os 60 graus. Entenderam? O simétrico do 120 no primeiro quadrante é os 60 graus. Observa, pessoal, agora, projeta o seno dos dois. Ó, vai cair exatamente no mesmo ponto. Então, ó, o seno de 120, ó, ele é exatamente igual ao seno de 60. Tá? Então, ó, eles têm exatamente o mesmo seno. Bom, então, ó, o seno de 120 vai ser exatamente igual ao seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ok? Depois ele te pede a tangente, agora é a tangente do 225. Tá? 225
ele também está no terceiro quadrante, né? Então, ó, 225, usa o 180 como referência, ó. Aqui está o 225. Ó, do 180 para cá, esse arco aqui, ó, ele mede 45, né? Porque, ó, do 180 para chegar no 225, são 45 graus. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante é 45 graus. Aí você vê, ó, o que ele quer calcular? A tangente. Então, eu vou desenhar o eixo da tangente aqui, ó. O que vai acontecer com a tangente do 45 e do 225, ó? Desenhei o eixo da tangente. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45, mais ou menos. Ó, puxar ele mais um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, 45, tá? O que vai acontecer, gente? Ó, a tangente do 45 graus vai ser exatamente igual à tangente do 225, ó, porque se eu projetar, eles vão bater exatamente aqui no mesmo ponto. Tá? Então, ó, a tangente... Então, os arcos simétricos do primeiro e do terceiro quadrante, eles sempre vão ter a mesma tangente. O mesmo vai acontecer se eu tivesse, ó, um arco no segundo e no terceiro quadrante, tá? Então, aqui, os arcos correspondentes no primeiro e no terceiro quadrante, eles sempre vão ter a mesma tangente. Então, a tangente de 225 é igual à tangente de 45. Percebam que eu estou sempre caindo nos ângulos notáveis, que são os que eu conheço, o seno, o cosseno, a tangente, tá? Então, aqui, a tangente de 225 vai ser igual a tangente de 45. Qual que é o valor da tangente de 45? É 1. Tá? E por último, ele quer saber o cosseno de 180. Ó. O 180 está aqui, né? Tá? O 180 está aqui. O cosseno dele, pessoal, é exatamente nesse pontinho aqui. Quanto que vale esse pontinho aqui? Menos 1. Tá? Então, ó, o cosseno de 180 vai ser menos 1. Tá? E aí, a hora que você somar essas coisas, vai se anular. Então, ó, a hora que você soma aqui, ó, essa com essa, ó, essa parte aqui, ó, anula com essa, e o 1 vai anular com o menos 1. Então, o resultado disso aqui, isso aqui vai ser exatamente igual a 0, certo? Que dá a alternativa C. Pessoal, dúvidas aí? Dá um joinha se tá tudo bem. Sem dúvidas. Ok, então.